Muitas coisas vêm acontecendo neste país, nesta cidade, no mundo inteiro. Aí você vai dizer mesmo assim, você é esquerda, você é direita, você é centrão. A verdade seja dita, as pessoas hoje aqui elas não querem acreditar nos fatos contundentes que aparecem, ou nos fatos contundentes do passado, que deixam perguntas sem resposta. O que eu quero dizer com este parlatório é que a gente colocou um vídeo aqui no canal que você não deu muita importância. Principalmente a mídia rondoniense não deu muita importância. Um caso que aconteceu na década de 70 aqui no estado de Rondônia. A gente colocou aqui no canal, por ser um canal humorístico, muitas pessoas nem deram ênfase a este vídeo, que foi o caso do professor que foi abduzido lá da cidade de Campinas. Em instantes ele estava em Campinas, no interior de São Paulo, e rapidamente aparece aqui em Vilhena, no interior do estado de Rondônia. Rondônia, que a capital não é Roraima, mas se torna também um lugar tão distante. Como poderia ter então um professor que a gente já falou aqui, sumido lá da cidade de Campinas, e numa época que não havia estradas de fáceis acesso e muito menos transporte aéreo? O professor que deu sumiço na cidade de Campinas, a gente acabou localizando a história real. Localizando o professor e o principal, um aluno que foi desse professor de Química. Em respeito à família, porque a gente está ainda investigando a cada vez mais, eu fiquei tão impactado com esta notícia que eu tenho que compartilhar com você, porque o professor de Campinas foi localizado e a testemunha, ela vai se revelar, ela vai mostrar o rosto e ela nos mandou um áudio que você vai ver e vai tirar suas conclusões, se é verdade ou ficção. As perguntas sem respostas, como pode um professor da cidade de Campinas ter se teletransportado da cidade de Campinas para Vilhena, o interior, o Cone Sul do estado de Rondônia? E o que é mais interessante, quando eu falei no início do vídeo que a mídia rondoniense não deu muito ênfase, é porque apenas um jornalista, que foi Lúcio Albuquerque, cujo a gente já entrevistou ele, e ele relatou o caso, e também uma testemunha que esteve presente no local. Alexandre, filho do administrador Gilberto, administrador que na época era da cidade de Vilhena, que também já partiu. Com certeza está até melhor que a gente, Alexandre, que estamos aqui sofrendo igual uns cavalos, uns animais. A história fascinante agora, ela tem um salto enorme, porque você vai procurar na internet muitos criadores de conteúdo narrando fatos que eles já fizeram Ctrl+C, Ctrl+V de outras matérias sem ter colocado a fundo a notícia. E olha só que interessante, nós encontramos um aluno deste professor, professor de Química da cidade de Campinas, interior de São Paulo. Estamos tentando entrar em contato com a família e com outras pessoas que presenciaram o fato desta situação, que ela é surreal, seu menino. Tão surreal que um canal humorístico dá o pontapé inicial para lhe contar detalhes sobre tudo o que aconteceu aqui em Vilhena, no interior de Rondônia. A matéria que você vai ver, que o link vai estar na descrição aqui deste vídeo, a gente colocou no ar porque apareceu aqui num site que até então não tinha muitos detalhes do ocorrido. Então a gente foi atrás de Lúcio Albuquerque, um repórter muito respeitado, de grande gabarito aqui na cidade de Porto Velho, e que nos relatou o fato que teve presente. Ele foi lá para fazer a rescalda do que teria acontecido. Mas como é que eu cheguei aqui? Começaram a conversar com ele, ele disse que era professor de uma faculdade em Campinas, e ele entrou no Banco do Brasil, e quando saiu ele lembrar que foi cercado por uma luz muito forte. O mais interessante desta matéria, que você está curioso e não assistiu, deve ter passado batido, então reveja novamente o caso, que está aqui na descrição deste vídeo, a matéria que a gente fez anteriormente. Para dar seguimento, quando a matéria foi ao ar, entrou em contato conosco uma pessoa também da mais alta credibilidade, uma pessoa que esteve presente ao lado deste professor, que foi o seu aluno. Eu pedi para ele se poderia colocar o áudio que ele me enviou, que é um áudio impactante, onde ele narra toda a situação da chegada do professor lá em Campinas. Eu vou colocar na íntegra o áudio, sem cortes, sem modificar o áudio da testemunha, porque ele se dispôs a colocar também a sua imagem para narrar esse fato, que continua sendo um mistério, continua sendo algo assim surreal, que põe assim em xeque a pergunta da humanidade. Será que nós estamos sozinhos?
numa das minhas assistidas de filmes de madrugada, séries e depoimentos, acabei vendo uma frase, sabe lá de qual filme? Foi tanto filme, né, Kevin? Tanto filme, tantas séries, aonde no início de um filme o cara diz assim uma frase: há duas coisas que nos assustam. Uma, se estamos sozinhos ou não. E é uma pergunta assim que deixa um vazio muito grande, porque seria a ignorância do mundo, ou seria a ignorância deste planeta, dos seres vivos deste planeta, achar que estamos sozinhos num cosmo, numa galáxia de tantos e tantos milhões e bilhões de planetas. É só você ir na selva, na mata, ficar e olhar para o estrelado. Cuidado, ao olhar para o céu, você pode confundir com um satélite, mas nem tudo é aquela esfera que você acha que é um satélite. Senhoras e senhores, é tão impactante o que eu vou colocar hoje, que eu vou aqui divulgar o nome que foi aluno do professor de Química na cidade de Aracaju, Carlos Moraes, especializado em divulgar a medicina natural. Eu vou colocar o site dele aqui. Uma pessoa acima de qualquer suspeita, não colocaria a sua credibilidade em xeque, mesmo porque as pessoas que têm algum contato imediato, ou algumas pessoas que tiveram testemunhas de casos de UFO ou OVNIs, como você pretende dizer, o mais popular disco voador, né? Porque o pessoal bota apelido em tudo, né? Eu não sei, só sei que o pessoal bota apelido em tudo. Carlos Moraes veio até a nossa equipe e acabou, eu mesmo falei ele pessoalmente, não, foi pelo WhatsApp. Eu acabei falando com ele, você vai ouvir o áudio. É impactante porque ele narra a situação do dia seguinte que o professor sumiu e que até hoje gera dúvidas, aonde numa época se havia muito aquele negócio de calar a boca da imprensa. Já estava se finalizando isso aí. Hoje a informação está na palma da mão. O problema é o que eu disse já em outros vídeos e até mesmo neste, é que quando se fala do assunto OVNI, as pessoas têm medo de ser ridicularizadas, ainda mais pelo um canal humorístico. Eu não posso deixar a minha opinião, eu não sou daquele, eu fico no meio, eu não sou daquele, eu tenho que dar a minha opinião, porque já vi várias aparições no Goiás e até mesmo aqui em Porto Velho, onde recentemente, com três testemunhas, a gente acabou vendo um fato aqui inusitado. A gente está ainda de campana para tentar filmar, porque nós já vimos por 2 vezes um objeto sendo escoltado por uma aeronave. Por 2 vezes. Então a gente está tentando, porque não é fácil. Calma que de repente, quem sabe, né? Temos também o caso Crixás, onde a gente estava próximo aqui, que divulgamos no canal, que é um caso fantástico, nunca ninguém foi lá para tentar ir ao fundo, e muitos moradores da cidade de Crixás, no Goiás, nem sabem dessa história. Mas a gente foi a fundo e acabou encontrando algumas testemunhas que, infelizmente, quando a gente estava chegando perto, começaram a se evadir. E isso nos leva a crer que por que estão escondendo? E por que histórias que aconteceram na década de 50, 60, 70, há muitos anos atrás, por que ainda esconde? Aonde estão as reais provas da Operação Prato, que aconteceu no município de Colares e Altamira, no Pará? Nós detectamos pelo menos 9 formas de objetos. Sondas, naves, a maior de todas que a gente viu, tinha uma forma de uma bola de futebol, aquela bola de futebol americana. Um objeto muito grande, que numa hora ficou próximo de nós, a cerca de 70 metros, um comprimento mais ou menos 100 metros, muito grande, com uma luminosidade muito forte, parecia um sol. Foram feitos 4 filmes, umas 400 ou 500 fotos. Esse material ficou de posse da Força Aérea, os filmes e as fotografias ficou de posse da Força Aérea, foram encaminhados ao comando da Força Aérea em Brasília e devem estar guardados no Estado-Maior. Por que esconder se nós já estamos com a informação aí na palma da mão? Será que o ser humano não está preparado para os visitantes, como serão chamados? Sei lá. Por que esconder isso da humanidade? Será que o ser humano não está pronto para a verdade? Será que a frase bíblica, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará? Será que não... Hoje eu estou filósofo, não estou... Pronto, ainda não decorou.
esta pequena frase, a NASA, que é a maior que conhece tudo, por que não libera isso? E fica nesses gatos pingados de liberar arquivos, de liberar testemunhas de 10 em 20 e 30 anos. Mas esse caso que aconteceu aqui no estado de Rondônia, nós estamos aqui com provas de que algo aconteceu. E você vai me ajudar aqui dentro deste quadro se é fato ou ficção. Não sou muito de ler comentários, porque as pessoas às vezes têm uns comentários tão idiotas. Desculpa a franqueza. Mas é porque se você não acredita, eu até respeito. Mas se você não acredita, eu entendo de coração. Mas e se for verdade? E se for verdade? E se for verdade? E se for verdade? Agradeço por você estar aqui no canal. Se você não é inscrito, a gente tem que pedir a você para continuar fazendo mais conteúdos, porque esse tipo de conteúdo, além de levar tempo para a gente levar com credibilidade para você, ele tem um custo muito grande. Não estou falando de dinheiro, não é um custo. Você acaba se aprofundando nesse assunto e você vê cada coisas que você fica assim, perturbado da cabeça. Ainda mais eu que resolvi, né? Carlos, que eu vou colocar o áudio dele, a imagem dele que ele nos pediu. Olha, eu não tenho medo, não. Eu coloco a minha cara e acabou. Eu acredito que não colocaria a cara a tapa para dizer, olha, isso aí é mentira. Como é o caso do repórter Lúcio Albuquerque, daqui de Porto Velho, que colocou a sua imagem, e o filho também do Gilberto, né? O Alexandre, que colocou aí a sua cara a tapa. São pessoas de alto gabarito, que tem família, já tem a estrutura familiar pronta. Por que essas pessoas mentiriam de um caso que aconteceu? E o mais importante, por que ainda escondem isto da população? Por que será, senhoras e senhores? O áudio que você vai ouvir na íntegra, com a imagem da testemunha, a gente agradece, Carlos, que é um divulgador da medicina natural. Você precisa conhecer o trabalho dele, a gente pesquisou a fundo, uma maravilha. Entre no site, o site está aqui. Eu não estou fazendo publicidade dele, não. Eu estou para agradecer, porque ele está aqui para somar, a tentar desmistificar este caso fantástico de um professor lá da cidade, professor de Química, lá de Campinas, interior de São Paulo, que sumiu lá da cidade de Campinas e apareceu aqui em Vilhena, no estado de Rondônia, numa época onde, repito novamente, não havia transporte aéreo que não fosse militar. E se houvesse o transporte particular de muitos fazendeiros, madeireiros, não era tão com frequência como hoje, não. Por que esconder isto? Aconteceu em 1970 e algumas coisas. Por que esconder? Por que não colocar logo em praxes para as pessoas começarem a se conscientizar que algo está acontecendo? Tudo bem, você está falando, tá enrolando, coloca logo o áudio. Peraí, só uma coisa para você pensar que a gente vai a fundo, tá? Mas, seu menino, o verdade ou ficção, você já parou para pensar que os caras estão gastando bilhões para ir para Marte? Bilhões para passar aqui na Lua, bilhões para tentar saber se tem água em Marte, bilhões para tentar fazer uma nova civilização em Marte. E por que não gastar esses bilhões aqui, senhoras e senhores? Por que não tentar, se estão procurando água em Marte, por que não cuidar desta água daqui, senhoras e senhores? Será que os grandes e poderosos estão cientes de que algo irá acontecer, ou que está prestes a acontecer, ou está acontecendo com este planeta? É isso que se deve pensar. Aí você está falando, é um canal humorístico, isso é bobagem, seu menino e tal. Então ouça este áudio de alguém que tem credibilidade, que não colocaria o seu diploma para falar do caso do professor abduzido em Campinas e apareceu aqui em Rondônia. Verdade ou ficção? Seu menino, ouça o áudio e a gente se encontra no próximo programa. Até lá. Olá, Djalma, é um prazer falar com você. Eu sou atualmente biomédico, trabalho com práticas integrativas na cidade de Aracaju, em Sergipe, vindo de Campinas. E é um prazer narrar esse fato para você que aconteceu na infância, na adolescência, em Campinas, na cidade de Campinas. O professor, ele era meu professor de Química. Na época, eu estava fazendo o 2º grau. Naquela época era conhecido como colegial, mas era o grau intermediário. Ele sempre uma pessoa muito comedida, mas muito inteligente. Imagine uma pessoa que você poderia, na época, chamar de professor. Dificilmente não havia nenhum, da parte dele, enquanto dava aula, nenhum tipo de situação que ele pudesse dizer assim, olha, ele fez uma gracinha, contou uma piada. Não, ele era muito sério. E as aulas de química que ele dava na época eram aulas fantásticas. Era uma pessoa que entendia muito bem do assunto. E conforme o ocorrido, o que eu posso dizer para você é que justo naquele dia onde aconteceu os fatos, nós tínhamos aula com ele. E de repente, ele apareceu na sua cidade, em Rondônia, ele simplesmente
sumiu. Quer dizer, nós, como crianças, sabemos o que do fato? Fomos para a sala de aula, não havia aula. Por quê? O que foi nos informado? Olha, o professor faltou. Na verdade, foi-me dito de forma diferente. A gente, como ainda era adolescente, tinha amizade com alguns professores, como esse que eu lhe indiquei, o professor de desenho. Olha, gente, o que acontece é assim, o professor Royuk, ele tinha um Fusca branco na época, Fusquinha branco, ele sumiu de dentro do carro ontem à noite, desapareceu, não deixou vestígios, não ligou para a família, ninguém sabe dele. E o que se sabe até agora, isso era mais ou menos umas 15 horas da tarde, é que ele apareceu, ligou para a família completamente confuso, ligando de uma cidade onde não tem voo comercial nenhum, na época não havia, não sei se hoje existe. E claro, nós fomos dispensados e saímos para a rua, naquela época esperando a próxima aula. No mesmo dia, houve lá na escola uma reportagem do Fantástico, comandada pelo repórter João Leite Neto, aonde cobriu o caso de forma intensa, e foi o motivo de eu ter encontrado o seu canal no YouTube. Sempre pairou a dúvida: o que aconteceu com o professor? Como que o professor ficou depois daquele assunto? Ele continuou dando aulas? Sim, ele continuou. Todo mundo queria saber. Não imagine que a gente tinha menos curiosidade, porque naquela época se falava muito também nos bastidores que ele poderia ter sido confundido com alguém levado pelo DOPS. O professor Royuk jamais seria levado por um órgão de repressão, até porque o próprio caráter dele era uma pessoa séria, comedida, quase não falava. Então todo mundo queria fazer a pergunta, mas como ele era sério, eu só me lembro do dia que ele falou com a gente. Ele disse exatamente assim: classe, aconteceu um problema pessoal na minha vida e que eu não posso relatar para vocês o que foi que aconteceu. E eu peço a gentileza para todos não tocarem mais no assunto. Ok, passou anos mesmo. Enquanto eu ainda morava em Campinas, 10 anos atrás, eu consegui conversar de novo com esse professor de desenho. Eu perguntei para ele: professor João, agora que já passou todo esse fato, já faz muito tempo que passou esse fato, conta para nós o que foi que aconteceu com o professor Royuk de Química. E o professor João de desenho, esse sim, era um professor expansivo, conversador, de boa fala, mansa. Ele falou: Carlos, te peço uma coisa, não pergunta mais sobre isso. E vou te contar que nessa época, há 10 anos atrás, já não era nenhum problema mais se falar em DOPS ou algum tipo de órgão de repressão. Por que nós achávamos que era um caso de abdução? Olha, vamos ser muito sinceros. O que nós acompanhamos foi todo o buchicho que houve entre os adolescentes. Da onde essa história toda surgiu mesmo, aonde ficou bastante forte para nós, para todo mundo inclusive, foi quando a matéria surgiu no Fantástico, até para nós, porque o Fantástico fez uma cobertura sensacional com esse repórter que eu te falei, o João Leite Neto, e ele apontava todos os indícios de que havia sido alguma coisa que não havia explicação no momento nas áreas de física. Lembrando que o professor Royuk era um cientista, ok? Ele não era uma pessoa assim, um lunático, um visionário, uma pessoa ligada a órgãos de esquerda. Ele era cientista, ele era professor de química, era uma pessoa que entendia de física. Então, como é que nós todo mundo, não foi só a escola, mas Campinas inteira na época comentou o caso, porque saiu no Fantástico. E tudo o que o repórter do Fantástico fez foi realmente induzir a população a pensar dessa forma, numa suspeita de abdução. Por quê? Naquela época, me lembro de ter mostrado aonde o carro do professor tinha sido estacionado, e depois eles foram até a tua cidade e mostraram aonde que o professor estava, e fizeram a seguinte questão: como ele poderia ter aparecido lá no espaço e no tempo que apareceu, em um curto espaço de tempo, com fatos que não batiam. E naquela época o jornalismo era muito sério. É isso que eu tenho para contribuir. Interpretado como ameaça ou como oportunidade para a salvação, o desconhecido sempre esteve presente na vida humana.
O mistério parece crescer à medida que aumentam nossos conhecimentos, cuja explicação estão ao nosso alcance, mas também os que são classificados como paranormais, fatos que a ciência tradicional não consegue explicar. Seja como for, os fatos são importantes. Sobre aparições de discos voadores, levam muitos pesquisadores a pensar que eles não são um fenômeno da natureza, e sim obra de algum tipo de inteligência. A Terra e os seus habitantes estariam sendo observados por alguma espécie de seres inteligentes. Seu mistério não é apenas um registro do passado. Os indícios de sua realidade não se apoiam apenas na memória dos que os viram. Eles são um mistério do presente, um mistério que está diante de nós, aqui e agora.